Deus, aleluia. Amém, irmãos? Pode sentar aí no seu lugar. Eita, glória. Enche-me, enche-me. Quantos querem ser cheios, Senhor? Quantos já estão cheios? Meus irmãos, vontade de ficar nesse fogo aí. Quem mais está com vontade? Falei, Deus, tem que pregar, né? Tem que pregar porque nós damos lugar à palavra de Deus. Mas é gostoso ficar nesse mover, sim ou não, irmãos? Meu Deus do céu, eita. Amém? Nós vamos falar hoje, continuação da palavra da quarta-feira, sobre ser cheio do Espírito, amém? Nós vamos falando sobre andar no Espírito, né? Quando você anda, obrigada querida, quando você anda no Espírito, você não satisfaz os desejos da sua carne. Dentro de nós há uma briga entre o Espírito e a carne. O Espírito, o seu Espírito se inclina para as coisas do Senhor, amém? Mas sua carne quer sempre que você faça a vontade da terra, por isso que o Espírito e a carne estão brigando dentro de você. Quem for mais alimentado, vence. Se o espírito é mais alimentado, se o seu espírito humano é mais alimentado com as coisas do Espírito de Deus, certamente você vai andar no Espírito. E para andar no Espírito e não satisfazer as vontades da carne, nós precisamos ser cheios. Uma vida cheia do Espírito vai ter como consequência o frutificar no Espírito. E os frutos do Espírito, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito quais são? Amor, bondade, benignidade, longanimidade, paz, alegria, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Humildade vai derivar dali, amém? O perdão vai derivar também do amor. Mas ali o apóstolo fala de 9 frutos. E às vezes nós queremos frutificar na nossa carne. Queremos mudar, lembra que nós falamos da quarta-feira, do leãozinho, do leãozão? Queremos frutificar, queremos ter a imagem de Deus, fazendo as coisas para se parecer com Deus. Quando na verdade nós vamos nos parecer por andar com Ele. Ou por sermos cheios dele, amém? Hoje nós vamos falar em como ser cheio do Espírito Santo, segundo o que Paulo fala à igreja em Éfeso, aos Efésios, lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 17, abre comigo aí na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, a partir do 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Glória a Deus. Não se tornem insensatos. Procure entender qual é a vontade do Senhor. 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia! Amém? Com base nessa palavra que Paulo ensina aos Efésios, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre sermos cheios do Espírito. Como ser cheio do Espírito. Mas enquanto eu lia, esse capítulo aí de Efésios, sobre ser cheio, o Espírito também me fez lembrar de alguém que foi cheio. Nós vimos aqui que o objetivo de você ser cheio do Espírito, o objetivo de nós sermos cheios do Espírito, é termos a nossa vida transformada, amém? No fim das contas, o objetivo de você sempre buscar ser cheio, de você louvar, de você ofertar, de você dar graças, sempre vai ser uma mudança na sua vida, amém, queridos? Quando você recebe o Espírito de Deus, sua natureza é mudada, mas há um processo de transformação na sua alma. Lá no livro de 1 Samuel, não vai ter aqui no slide, mas você pode anotar aí se quiser, ou abrir na sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 6, o Senhor está falando para Saul que quando o Espírito Santo se apossar dele, ele vai se transformar num novo homem.
Saul, se não sabe, foi o primeiro rei de Israel. Então diz assim no versículo 6: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará. Ou seja, ele ia encontrar um grupo de pessoas e ele ia profetizar junto com essas pessoas. E diz assim: e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor. Por quê? Porque Deus está com você. Então nós vamos ver a seguir que então Saul encontra esse grupo de profetas e o Espírito vem sobre ele começa a profetizar, e algumas pessoas passam e falam: olha, não é Saul que está ali no meio dos profetas e profetizando? Ou seja, houve uma mudança imediata na natureza de Saul. Mas aí nós vemos que no decorrer, né, da vida de Saul, Saul se torna um homem tão diferente. Saul se torna egoísta, Saul se torna melindroso ao mesmo tempo, arrogante, vaidoso, se torna ciumento, invejoso. A Bíblia diz que uma certa vez Davi estava tocando a harpa para expulsar o demônio que estava nele, que era um espírito de angústia que vinha sobre Saul. E então ele pega a lança e tenta jogar em Davi, joga em Davi, mas não acerta, né? Por quê? Porque tinha raiva de Davi. O mesmo Saul, que foi mudado quando o Espírito veio sobre ele, recebeu uma nova natureza, agora manifesta ódio, ciúme, rancor e mágoa. Por quê? Nós vemos por outro lado que Davi, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que ele fez um pecado até pior que Saul, porque Davi pegou e tramou o assassinato de um homem que era fiel escudeiro dele. Mas a Bíblia diz que Davi continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. Qual a diferença entre os dois? A diferença é que Saul começou bem, começou cheio. Ser cheio do Espírito muda a sua natureza, mas ele não continuou sendo cheio. Enquanto que Davi, apesar de ter errado, sempre buscava a presença de Deus. Buscar a presença de Deus é buscar ser cheio de Deus. E é inevitável. Quanto mais cheio você é, mais você vai manifestar a natureza de Deus. Por isso que é tão importante nós sermos cheios. Amém, irmãos? E o apóstolo Paulo aqui está dizendo para a igreja em Roma, ou para a igreja em Efésios: não vos embriaguem com vinho. Sabe quando o apóstolo escreve, passa para mim, quando o apóstolo escreve essa carta à igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Olha, preso em Roma, mas a preocupação do apóstolo era na qualidade de vida da igreja. Ele não se preocupava com ele se preocupava com a igreja, em que a igreja fosse cheia do Espírito, porque uma igreja cheia do Espírito vai manifestar a glória de Deus, e inevitavelmente quando você é cheio, você vai manifestar a glória de Deus, e isso é poderoso demais, irmãos. Ele fala então: não vos embriaguem com o vinho, no qual há dissolução. Embriagar-se com vinho tem uma consequência: vai trazer confusão, vai trazer contendas, vai trazer brigas, vai trazer disputas. Mas encham-se do Espírito. Na verdade está dizendo: se embriaguem do Espírito. Nós precisamos nos embriagar do Espírito Santo. Amém? E o apóstolo Paulo aqui vai fazer uma comparação, mostrando uma similaridade entre ser cheio do álcool e ser cheio do Espírito. Na verdade é uma similaridade, mas também há um contraste grande. Mesmo assim nós vamos comparar. Eu creio que o apóstolo Paulo usa essa comparação por aquilo que está escrito no livro de Atos. Atos capítulo 2, nós não vamos abrir agora. Lá para frente nós vamos ver. Quando o Espírito Santo no dia de Pentecoste vem sobre a igreja, o primeiro sinal que as pessoas observam e pensam é o quê? Eles estão embriagados. E eu creio que o apóstolo Paulo então usa aqui os elementos, a embriaguez com o vinho, com o ser cheio do Espírito Santo, porque de alguma forma existe uma similaridade entre eles. A similaridade, por exemplo, de alguém que está cheio do vinho, cheio do álcool, cheio da manguaça, e alguém que está cheio do Espírito, por exemplo, obrigada, gatona, é a alegria.
Uma pessoa cheia do álcool é alegre? É. A pessoa já fica alegre na hora. Começa a beber, ô lá, lá, ô lá, lá, ô lá. Você sabe? Sabe ou não sabe? Ai, que calor. Eu preciso ver aqui como é que tá o ar-condicionado, que eu não quero... Aleluia. Uma coisa é ser abaixo. Eu tô com calor mesmo aqui, mas é por causa da alegria do Espírito. Sabe? A alegria. Quem tá cheio do Espírito também é alegre. Amém, irmãos? Uma alegria, a pessoa ri à toa muitas vezes, pensa que tá rindo à toa, mas na verdade não é. É que o Espírito tá dentro dela, tá impulsionando ela a ser alegre. Amém, queridos? Uma outra característica de alguém cheio da manguaça é que a pessoa, ela fica sem timidez. Ela fica solta. A pessoa ela fala coisas quando ela está bêbada que ela não falaria sóbria. É ou não é? Uma pessoa cheia do Espírito Santo também vai falar, vai ter desenvoltura, vai perder a timidez. A diferença é que ela vai falar coisas que ela não vai se arrepender. Ela vai ser ousada no Espírito. Amém, queridos? Uma outra coisa que um bêbado tem: coragem. Vem, pode vir. Peita eu. Ele peita todo mundo, ele não tá nem aí. Se ele vai levar, ele não aguenta nada. Como é que ele dá? Não aguento, pode vir. Vou brigar hoje, vou acabar com tudo isso aqui. Você fala, meu Deus. É assim ou não é? Se torna corajoso, Lucas. É que você não entende isso, glória a Deus, mente de Deus, em nome de Jesus. Mas é assim. Mas uma pessoa cheia do Espírito também vai ser corajosa. Não vai sair peitando todo mundo, querendo matar todo mundo, glória a Deus. Mas vai ser corajoso, principalmente contra o inferno. Pode vir quente que eu estou fervendo, Satanás. Tá entendendo, sim ou não? Fala pro seu irmão, é nós. Uma outra característica de alguém que está bebendo, que bebeu, que está cheio da manguaça, cheio da perigosa, é o seguinte: você percebe que ela está bêbada mesmo sem sentir o cheiro. Ela vem de longe, já está vendo, tomou uns goró. É assim ou não é? Parece que o rosto da pessoa fica brilhante, porque fica inchado, né? Da manguaça. Então você olha, a pessoa está brilhante assim, ó. É assim ou não é, irmãos? E uma pessoa cheia de Espírito também fica brilhante. Você olha para a pessoa e fala, tá cheio de Deus a pessoa. É assim ou não é? Você sabe, uma pessoa também que está bêbada, ela fica disposta na hora. Enquanto uma pessoa cheia de Espírito também fica disposto. Só que a diferença é quem está bêbado, quem está cheio da perigosa, quem está cheio da manguaça, quem está cheio do álcool e pela influência do álcool, tudo isso é passageiro. Quando a pessoa ficar sóbria, ela vai se arrepender de tudo. Aquilo vai trazer pesar e dor. E nós, que somos cheios do Espírito, todas as vezes que somos cheios, nós queremos ser mais cheios. Amém? Tudo aquilo que o Espírito impregna em nós é para a eternidade. Mas existe um contraste grande também entre quem é cheio do Espírito e entre quem é cheio do álcool. O álcool sempre vai produzir dissolução. O álcool sempre vai produzir vergonha. O álcool sempre vai produzir opróbrio, escravidão, falta de controle. Uma pessoa alcoolizada, ela passa vergonha. Ela faz as pessoas que a amam também, que estão com ela muitas vezes, passar vergonha. Uma pessoa cheia do álcool, ela não tem vergonha, ela mostra a sua nudez. Ela se despe na frente de qualquer pessoa. Ela perde o controle. Estão entendendo, sim ou não? Mas nós vamos ver hoje como ser cheios do Espírito. Porque se tem uma coisa que alguém cheio do Espírito é que o Espírito controla a sua vida. E nós falamos na semana passada que quando nós falamos, por exemplo, falar em línguas, pedir o dom de falar em línguas, que é a edificação nossa, nós precisamos pedir esse dom. Geralmente é para que o Espírito dome a nossa língua. Ô bichinha difícil de domar, não é verdade? Sabe, irmãos, eu já vi pessoas cheias do Espírito Santo sem falar em línguas. Eu já vi. Amém. Como que eu vejo? Uma pessoa que é sedenta por Deus, está sempre buscando e orando e tendo seus momentos com Deus, que nós vamos falar aqui como ser cheio.
Pessoas que geralmente caminham dessa maneira, elas vão ter a sua vida transformada. Elas às vezes não vão falar em línguas, mas elas caminham nesse caminho. Elas não falam em línguas porque na verdade elas muitas vezes não veem valor nesse dom. Mas nós vemos valor, amém? Isso não quer dizer que ela não vai ser transformada. Como eu falei para vocês, eu já vi pessoas e vejo pessoas serem transformadas mesmo sem falar em línguas. Amém, irmãos? Mas por que nós, então, sempre buscamos o dom de falar em línguas? Falamos para os irmãos, creia que você já recebeu. Porque o dom de línguas é uma ferramenta do Espírito para que você seja edificado. Uma vez que quando você ora no Espírito, quem ora dentro de você é o próprio Espírito. Quando você ora naturalmente, geralmente você vai se inclinar para pedir aquilo que está no seu coração. Amém? O nosso coração muitas vezes ele vai nos enganar. Amém, irmãos? Então é muito importante que você busque o dom do Espírito. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como podemos nos encher do Espírito com base no que Paulo fala aqui. Nessa similaridade e contraste entre alguém que está cheio do Espírito e alguém que está cheio da manguaça. A primeira maneira que nós somos cheios do Espírito Santo é falando. Fala para o seu irmão, falando. Aleluia. Sabe, queridos, no dia de Pentecoste aconteceu um grande milagre. Após eles serem cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que eles fizeram foi falar. Eles passaram a falar em línguas estranhas, de uma maneira sobrenatural. Aqueles homens, eles foram cheios e passaram então a falar. E aquelas pessoas que estavam ali de diversas nações, eles começaram a entender. Alguns entendiam que falavam, olha, ele está falando na minha língua materna. Ou dizia, não, ele está falando na minha. Eles estão falando da grandeza de Deus. Mas havia entre eles aqueles que não entendiam nada e diziam o quê? Eles estão bêbados. Esses homens estão bêbados. Geralmente, diante de um fenômeno inexplicável, nós queremos respostas, então nós presumimos muitas coisas. Porque nós queremos ter resposta para tudo. Mas tem muita coisa que nós não vamos ter resposta, não. Tem muita coisa que nós vamos ter que experimentar do Senhor para confirmar. Realmente Deus está movendo no nosso meio. Amém. Lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 12, diz assim. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isso aqui quer dizer? O que quer dizer essa situação? Outros, porém, zombando, diziam, estão tudo bêbado. Eles estão embriagados. Então, Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, os advertiu nesses termos. Varão judeus, homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento disto. Atentai às minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como vocês imaginam. Principalmente a terceira hora do dia. Terceira hora do dia quer dizer 9 horas da manhã. Sabe, Pedro aqui apela para o bom senso daqueles homens. Pedro fala, olha, são 9 horas da manhã. Esses homens não estão bêbados. Sejam inteligentes. Qual é a hora que uma pessoa sai para encher a cara? De noite. Happy hour. Inclusive nós vamos ter o happy hour da célula. Não é para você encher a cara de bebida, é para você encher a cara de Jesus, glória a Deus. Com os irmãos. Mas geralmente tem gente que é assim, então, terminou o expediente, tá cansado aquele dia, faz o quê? Vamos tomar uma, vai. Vamos aliviar a pressão, uma cervejinha gelada. Já pensa em encher a cara do quê? Manguaça. Que horas? Depois do expediente, ou seja, final da tarde, começo da noite. Não é comum se embriagar de manhã. Na verdade, poucos bares abrem de manhã, né? Geralmente abre depois do meio-dia. Porque tem gente que sai meio-dia do serviço e vai beber. Então, Pedro aqui apela para o bom senso daqueles irmãos. Aqueles irmãos, na verdade, aqueles homens, não irmãos, aqueles homens em Jerusalém, vendo aquelas pessoas, aqueles discípulos que eram simples, falarem com tanta desenvoltura, tanta ousadia e coragem, de uma forma diferente, logo pensam, eles estão sob influência de algo diferente. Provavelmente a perigosa, a cachaça. Naquele tempo não existia LSD, nem cocaína, mas seria basicamente assim, ó, fumar uma pedra de crack esse povo aí. A droga mais alta que tinha naquele tempo era o álcool, que deixava o povo mais
Por quê? Porque aquelas pessoas não eram desenvoltas. E de repente elas estavam proclamando as coisas do Senhor, a grandeza do Senhor, com ousadia, com coragem. Agora deixa eu dar um ouro para você. Para esses homens acreditarem que aquelas pessoas estavam bêbadas, elas estavam paradas? Tipo assim, prestando atenção, tipo, oh Deus, obrigada, Espírito. Uma falando em espanhol. Claro que ali não eram essas línguas, tá? É que eu estou usando essas línguas para você entender. Lá eram outras línguas. Era grego, era essas coisas assim. Mas eu vou dizer aqui para você. Imagine assim. Você vê uma pessoa falando espanhol. Você vê uma pessoa falando chinês. Uma pessoa falando português. Uma pessoa falando inglês. Você não vai pensar que ela está bêbada. Não é verdade ou não é? Você vai olhar e vai dizer, ó, tá falando uma outra língua. Eu não entendo que língua é essa. Alguns ficaram assim, que idioma é esse? Mas outros falavam, não, eles estão bêbados. Para eles pensarem que eles estavam bêbados, eles não estavam de uma maneira comum. De repente estavam assim, aí a pessoa olha e fala, meu, o que é isso? Que estranho. De repente você está aqui visitando a gente hoje e alguém ficou assim do seu lado dançando. Calma, só está cheio do Espírito. De repente você ficou lá, recalamachaya, soderei, ei. E alguém fala, ai, que isso? Bebeu? Não. A mente natural sempre quer entender o porquê que tem que mexer o corpo, por que tem que bater palma, por que tem que fazer... Nem consigo fazer, que essa não é minha língua. Tem o relógio do meu lado. Por que tem que fazer esse barulho? Por que tem que ficar lá pra cá? Por que tem que fazer isso? Por que tem que dançar? Por que tem que ficar na serra? Não é uma questão de você entender o porquê. Ou você participa disso, ou você sempre vai ficar achando aí. Por quê? Por quê? Você sabe, quando nós não entendemos alguma coisa, a nossa mente natural, ela quer achar um caminho para ter razão. Então ela vai dizer, tá bêbado. É meninice. Não precisa ser cheio assim. Pra que isso? Mostra na Bíblia, prova pra mim. Está entendendo? Nós não somos desses, nós somos igual aqueles discípulos lá naquele dia. Só queremos que o fogo venha. Só queremos que o poder de Deus nos revista do alto. Vocês querem, sim ou não? Isso é forte, irmãos. Amém? Quando nós não temos explicação, geralmente nós fazemos isso. Agora veja, esses homens observavam que aqueles discípulos estavam sob influência de algo maior. Algo que eles não entendiam. Não é porque você não entende que não está acontecendo mover. Deus não tem obrigação nenhuma de desenhar para você, explicar como que é a fórmula. Não é porque seu professor fez isso, porque seus pais fizeram isso, que Deus vai ser assim com você. Deus não tem essa obrigação. Amém? Deus, ele vai se mover e você vai crer e vai entrar no mover de Deus. Isso aqui é poderoso, irmãos. Uma das coisas que acontece com uma pessoa que bebe é que ela perde a timidez. Ela se torna corajosa, ela fica falante. Uma pessoa que bebe, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo também vai se tornar corajosa. Eu lembro que eu falei aqui na quarta-feira do Vitor, eu dei o exemplo dele. Na verdade, alguns até falam, mas o Vitor, ele na verdade se relaciona bastante. O Vitor é um bom sanguíneo. O Vitor, ele faz amizade facilmente. Vou dar um exemplo dele, porque eu usei o exemplo dele na quarta-feira. Ele conversa muito bem com as pessoas. A questão é quando ele tem que falar em público. É igual você. Você aqui na igreja, às vezes você adora Deus, você canta. Mas chega na escola, de repente entra uma conversa estranha. Um papo contra a igreja. A tendência sua, se você não for cheio, é você fazer o quê? Crente 007. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Não se manifesta. Tem medo de falar alguma coisa. Não tem ousadia, não tem coragem. Amém? Porque se existe o medo que nós temos, muitas vezes é falar em público. Aqui no dia, nós temos o culto de gratidão. Aí os irmãos têm que falar aqui em público, ó. Fica assim, alguns irmãos, ó. Eu estava falando pro Juan, o dia que o Juan veio fazer a brincadeira comigo, ele falou, ai pastora, é que você não avisou, eu fiquei com medo de te falar, de te molhar, de sujar, dá uma vergonha. Eu falei, pra você ver como nós sofremos, né? Dá vergonha mesmo, até hoje tem vergonha, viu? Até hoje, até a perna treme, né, pastor? Mas a gente vai assim mesmo, porque o Espírito nos garante. Amém?
Então, a pessoa às vezes tem aquela facilidade de fazer amizade, mas ela não consegue ter ousadia para falar das grandezas de Deus. Ser cheio do Espírito vai dar coragem para você. Amém? Aí você fala para mim, pastora, você quer que eu me embriague? Fala pro seu irmão, a pastora. Fala forte, a pastora. Quer que a gente se embriague do Espírito. Aleluia! Porque o Senhor quer isso. Essa também foi a vontade do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso. Nós, pastores, também queremos que você seja embriagado pelo Espírito. É melhor andar caindo aqui dentro. Do que cair lá fora bêbado, passando vergonha. É melhor ser cheio aqui, embriagado, cair no chão e babar colorido, do que fazer isso lá na sarjeta da vida. Tem que ser cheio aqui. E tem que ser cheio na sua casa. E tem que ser cheio no seu trabalho. E como que você é cheio? Falando. Quem é cheio do Espírito, falar dele traz cura, traz libertação, traz paz, alegria. Mas quando você está cheio do Espírito, se você vê uma situação difícil, já fala, vai dar tudo certo. Vem cá que eu vou orar com você, já libera uma palavra. A pessoa fala, um covô. Nem entende. Tem uns crentes tão doidos. Tem ou não tem, irmão? Que às vezes você vai falar alguma coisa para a pessoa falar, olha, você vê, tá acontecendo assim, não tô aguentando, não vem cá que nós vamos orar, receba do fogo, olha, Deus já está me mostrando isso, a pessoa já fica como, nossa, eu creio, eu recebo. Quem fala cheio do Espírito, traz ânimo, traz cura, por isso que é importante você falar, fala pro seu irmão, fale. Eu estava procurando você estar aqui na frente, não tinha te visto, cheio na minha vida. E os 2 níveis, pega eu. E os 2 níveis, eu não reconheço vocês de máscara, já falei isso, né? Já falei, vocês não acreditam em mim. Vai chegando uma idade, nós vamos ficando meio estranha depois. Em 2 níveis, pelo menos, uma pessoa cheia do Espírito fala. Ou uma das maneiras de você ser cheio do Espírito é falando em pelo menos 2 níveis. Amém? Para você ser cheio do Espírito, você precisa falar aos homens. Você vê que imediatamente quando eles foram cheios, eles passaram a falar. O quê? Eles passaram a anunciar a grandeza de Deus. Isso é inevitável. Quando você é cheio do Espírito, você vai começar a pregar de Deus. Você vai começar a pregar de Jesus. Você vai começar a falar que ele foi morto, mas ressuscitou, você é amado. Essa não é. A primeira coisa que nós falamos para as pessoas é que ele é amado. É ou não é, irmãos? Para, você não precisa disso. Eu me lembro que eu vivi uma vida toda torta, mal. Um dia, minha mãe estava orando. De madrugada, que eu estava na rua. Ela que me contou, né? E aí ela começou a orar, Senhor, onde minha filha estiver, traz ela em segurança. Nesses dias eu passei um perrengue naquele dia, indo para casa. Estava indo de madrugada embora. Eu me senti mal onde nós estávamos. E eu falei, vou embora. E ninguém quis vir embora comigo. E eu passei toda aquela parte ali do Itatins, que é escuro aquela parte ali. Passei sozinha. E quase aconteceu alguma coisa comigo, mas o Senhor mandou também os anjos dele e me guardou. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, ai filha, estava orando por você. Aí eu cheguei, chorei e falei, ai mãe, lá aconteceu assim assado. Eu ia com a minha mãe pro culto, voltava em casa, deixava ela e ia pra rua. Ia curtir a noite. Ela sabia disso, eu fazia isso para acompanhar ela. E quando estava na igreja eu adorava a Deus, eu louvava, eu orava, amém. Mas aí eu ia pra casa, deixava ela e saía pra rua. Só que nesse dia aconteceu algo diferente. Eu fui decepcionada de uma forma muito, muito forte. E eu fiquei muito mal, vim embora. E aí ela falou para mim, filha, você não precisava estar nessa situação. Você é tão amada. Primeiro, você é muito amada por mim, que sou sua mãe. Mas tem alguém que te ama muito mais, que é Jesus. Você não precisa mendigar o amor de ninguém, não. Você precisa se levantar. Jesus quer te levantar. Sabe aquela palavra da minha mãe? Me fez ir para a igreja com ela de verdade. A partir dali, eu fiz um propósito e me batizei logo em seguida, que eu não era batizada. Amém? Estava com 18 anos. Olha, eu ainda lembro, né? Então, isso é um sinal muito bom. Amém? Então, isso é poderoso. A forma que nós vamos anunciar ao Senhor vai gerar vida. O poder do Espírito Santo nos habilita, nos encoraja. E nós vamos testemunhar o amor de Jesus, a ressurreição, a cruz, a glória de Deus.
o perdão de Deus. Você não vai querer mais ver pessoas sofrendo do seu lado sem falar nada. Amém? E você sabe, isso não tem a ver com a nossa personalidade. Isso não tem a ver com o nosso temperamento. Tipo, ai, que eu não falo porque eu sou tímido. O meu temperamento é o fleumático, ou o melancólico, ou o colérico. De repente, sanguíneo é o que mais se manifesta falando. Sanguíneo é assim, né? Falante, faz amizade com todo mundo. O sanguíneo é aquele que na fila do banco conversa com todo mundo. O sanguíneo. Quando você vê aquela pessoa que conta a vida para todo mundo, não tem aquela pessoa sempre assim na fila? Você nem conhece ela, já sabe onde ela mora, com quem ela casou, quantos filhos ela teve. É ou não é? É o sanguíneo. O colérico é aquele que chega assim, ó. Esquece que eu tô aqui, não me veja. É assim ou não é? O fleumático é aquele que um cotou, um covô. Vamos pregar um dia sobre os temperamentos. Entender? Quem conhece temperamentos aqui? Quem não conhece temperamentos? É legal. Mas olha, o nosso temperamento é transformado pelo Espírito. Amém? Então veja, isso não tem a ver com o seu temperamento. Isso tem a ver com ser cheio do Espírito. A consequência de alguém que é cheio do Espírito é que ele vai falar de Deus. Ou seja, a sua comunicação vai ser saudável, vai trazer cura, vai trazer ânimo, vai trazer restauração. Amém? A comunicação dessa pessoa, ela é boa, é positiva. O que ela fala edifica, traz crescimento. E quando ela abre a boca, o ambiente muda. Amém? Isso é poderoso. O Senhor quer que você seja cheio, falando dele. Quando você vai falando dele, você começa a se encher dele. E tudo ao seu redor vai mudar também. Além de você, a pessoa que estiver lá e o seu ambiente também. Amém, queridos? Olha só, Efésios capítulo 4, verso 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. Uma pessoa que fica murmurando, ela não é cheia do Espírito. Ela não está cheia do Espírito e nem está se enchendo do Espírito. Uma pessoa que só fala, ai, mas está tudo dando errado, ah, mas isso não acontece na minha vida, é porque ela está precisando se encher do Espírito. Agora veja, não é que você vai falar das coisas de Deus quando estiver cheio, não. Você está muito mal, mas você começa a falar com alguém das coisas boas, o seu coração começa a manifestar esperança. É assim ou não é? Começa a manifestar coisas boas, mas o contrário também é verdade. Você pode até estar bem, mas se você começar a conversar com as pessoas e a pessoa só fala de forma negativa, só fala disso, da outra pessoa e daquela situação, automaticamente seu coração fica como? Pesado. O ambiente pesa. Aí às vezes você fica irritado, aí você vai ficar irado ou irada, sim ou não? Por causa daquela situação. Ou seja, até a atmosfera fica impregnada daquilo que é negativo quando nós falamos daquilo que não edifica. Nós precisamos falar daquilo que edifica. Nós não podemos ter palavras torpes. A palavra torpe é um palavrão também. Tem gente que fala assim, pastora, mas essa palavra não é palavrão. Ela está o tempo inteiro falando mé, cá. Tá pegando ouro aí? Pu. Essas palavras não podem estar na sua boca. Amém? Por que não pode estar na sua boca? Porque a sua casa vai ser impregnada com isso se você falar lá. O seu trabalho vai ser impregnado com isso. Aí você fala, mas olha, nada dá certo na minha vida. Procure ver as suas palavras. E você vai saber porque não está dando certo. Quando você muda sua linguagem, tudo ao seu redor também muda. Sua linguagem, a minha, não pode ser torpe. Tem que ser boa para edificação. A nossa palavra é para edificar. Amém? E outra forma também de sermos sermos cheios falando, é falando a Deus. O apóstolo Paulo fala no versículo 19, falando entre vocês com salmos, e entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Amém? Então a maneira de ser cheia não é sendo falante apenas, tipo falando qualquer coisa. Nossa, esse irmão fala bastante, então ele é cheio do Espírito. Nossa, essa irmã fala de tudo, então ela é cheia do Espírito. Não. Tem gente que fala assunto sem pé nem cabeça, que daqui é horrível.
Aqui, falar é falar com Deus, é falar de Deus, é falar em Deus e é falar para Deus. Quando você fala dessa maneira, você flui. E a maneira que nós somos cheios é fluindo. Somos cheios do Espírito Santo falando. Nós criamos um ambiente espiritual falando de maneira espiritual. Não dá para você querer um ambiente espiritual falando de maneira carnal. Fala para o seu irmão, é para nós aí, isso aí. Cheia na sua vida, meu irmão. Não dá. O ambiente, se você quer um ambiente espiritual, você precisa gerar um ambiente espiritual na sua casa por meio das suas palavras. E palavras são sementes. Amém. Aquilo que você semeia, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. O que você tem plantado? Qual a semente tem sido liberada na sua vida? Isso aqui é forte demais, meus irmãos. O que falamos na nossa casa, o que falamos a respeito do nosso cônjuge, o que falamos a respeito de nós mesmos, o que falamos para Deus, tudo isso vai determinar se seremos cheios do Espírito ou não. O que você fala tem poder de trazer para você o poder de ser cheio do Espírito Santo ou ser cheio das coisas da terra, ser embriagado com vinho. O que você prefere? Pergunta para o seu irmão, o que você prefere, irmão? Se você abre a sua boca em adoração, aqui a palavra diz, salmos, cânticos e hinos espirituais. Se você adora o Senhor com o seu louvor, com a sua vida, com a sua voz, fala das coisas do Senhor, louva Ele. Louvar é elogiar. Se você elogia o Senhor para as pessoas, para Ele, você é cheio do Espírito. Se você adora Ele, adoração é prostrar-se para beijar, é buscar, é desejar, é se relacionar intimamente. Se você o adora, você também vai ser cheio do Espírito. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito? Então fala para o seu irmão, fale. Fale aos homens. Fale a Deus. Amém? Sabe que os dois maiores medos do mundo, pesquisas comprovam, o primeiro maior medo no mundo que as pessoas têm é morrer. As pessoas têm medo da morte. Quem tem medo da morte aqui? Levanta a mão. Não precisa mentir não, pode levantar. Quem é mamãe e papai tem medo de morrer, né? Medo de deixar as proles, eu sei, eu entendo. Eu não tenho medo de viajar de avião. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu morro de medo de viajar de avião. No fundo o medo dela é o quê? De morrer. Nossa, morro de medo de viajar. Não gosto de viajar de navio. Navio não, ó, eu viajo de avião. Até gosto. Realmente, quando você está lá, você fala, a minha vida está na mão do Senhor. A minha vida é do Mestre. Tem uma turbulência que você pega que praticamente você fala, meu Deus, estou andando na rua do Caraguava a 120 por hora. Eu me sentia assim lá no alto. Só que a diferença é a seguinte, é que eu falo às vezes, eu gosto que minha filha vá comigo sempre, porque pelo menos se acontecer alguma coisa, nós morremos lá. Estourou, não sobra nada. Agora, navio não. Não me faça andar de navio. Uma vez uns irmãos falaram, pastor, nós vamos abençoar você e a Bubu com uma passagem de navio. Eu falei, nem pensa, irmão. Viagem de navio não, tava barato, tinha uma promoção aí. E tava todo mundo indo passear de navio. Eu falei, não, navio não. Morte de navio eu não quero nunca. Só quando eu lembro da cena do Titanic, lembra do Titanic? Aquele homem lá no alto e vai caindo tudo, eu falo, misericórdia, Deus me livre. Cai, você luta para viver, cai na água ainda comido por um tubarão, Deus me livre. Essa é a pior morte, não quero. Ó, no fundo, os nossos medos escondem apenas o medo do quê? Da morte. Morte por morte, tudo morte, né, irmãos? Mas é melhor morrer dormindo do que morrer comido por um tubarão, misericórdia. Mas enfim, vamos voltar aqui para a palavra, abrir meu coração para vocês. O segundo maior medo das pessoas, acredite em mim, não é fracassar, não é separar do marido, separar da esposa, não é perder alguém querido. O segundo maior medo é falar em público. O segundo maior medo das pessoas é falar em público. Traz terror em alguns, paralisa outros. E no meu caso, quando eu era pequena, lá em Barbacena, eu participei dos escoteiros. Então fazia assim uma roda para orar. Ia fazendo igual uma oração pipoca. Quem conhece a oração pipoca? Um pouquinho a gente conhece. Quem vai na célula aqui? Eita, tem gente que não vai na célula, hein? Cheia na sua vida. Fala pro seu irmão, você, cheia na sua vida. Vai pra célula, vá. Ó, nós somos uma igreja em céu, você tem que estar na célula, hein? Eu vou dar um charamaná em você aqui agora. Aí, a oração pipoca é assim, ó.
Cada um ora uma coisa. Então, uma fala, uma hora, Senhor, obrigado por esse dia, e pula pro outro também ora, e vai orando. Cada um ora um pouquinho, não é uma oração de uma hora cada um, é cada um pouquinho, tipo uma frase. Mas eu era dos escoteiros, então fazia aquela roda dos escoteiros, toda vez chegava na minha vez. Eu morria de vergonha, eu fazia xixi nas calças todas as vezes. Ficava uma poça. Ainda bem que eram escoteiros cristãos. Fingiam que não viam meu xixi lá. Mas ficava uma poça. Como é bom estar no meio de gente crente. Gente crente não faz bullying com ninguém. Amém. Tem adolescente aqui, você não faz bullying com ninguém. Cheia na sua vida. Se souber, arranca sua orelha fora. Aí ficava aquela poça. Aí depois, aí eu orava, Senhor, obrigada, tal. Eu ficava com medo de falar. Falava umas 2, 3 palavrinhas só. E depois... Aí o líder dos escoteiros falava, Karen, mas você tem que rompe nisso. Toda vez, sempre já desde pequena, sendo desafiada por Deus para romper, né? Rompe, não tem problema, você pode falar, não tenha medo de errar. Não. Aí o que aconteceu? Para eu não fazer xixi depois na frente de todo mundo, fui crescendo. Aí tinha o grupo da mocidade da igreja, que era também grande. Eu estava maiorzinha, com 14 anos, né? 13, 14. Para eu não fazer aquela cena horrorosa de medo, eu ia no banheiro na hora que era pra... Quando eu via que estava chegando para minha oração, eu já juntava as mãozinhas para o banheiro. Vi que passou a minha vez, eu voltava. Aí o líder também me chamou, Karen, você não precisa ter medo, pode orar, nós somos irmãos. É que eu tenho vergonha. Olha só, hoje eu estou aqui. Aleluia. Deus usa quem Ele quer. O Espírito Santo vai levar você a romper a vergonha e o medo de falar em público. Amém, queridos? Você vai perder o medo. Eu pedi para os irmãos da manhã abrirem no livro errado. Eu pedi para abrir em 1 Timóteo 1, 7, 8. Mas na verdade é 2 Timóteo 1, 7, 8. Mas se os irmãos da manhã estiverem escutando a live e você abriu 1 Timóteo 1, você vai ler do 7 ao 16 para você entender, ok? Mas a palavra que eu queria mesmo está em 2 Timóteo 1, verso 7 e verso 8. O Espírito do Senhor nos dá ousadia. Amém? Fala para o seu irmão, você vai ter ousadia e intrepidez para anunciar as grandezas do Senhor. Amém? A segunda maneira de sermos cheios é agradecendo. A segunda coisa que Paulo fala, a segunda ordem que ele dá, é enchei-vos do Espírito com ações de graça, agradecendo a Deus. Amém, queridos? Passa para mim aqui, deixa eu ver se tem. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das maneiras de eu ser cheio também é sendo grato, é tendo uma vida de gratidão. E uma vida de gratidão é manifesta por aquilo que sai da sua boca, em agradecimento. Você precisa agradecer, fala para o seu irmão, nós precisamos agradecer. Sabe, uma pessoa que vive amargurada, azeda, se lamentando, reclamando de tudo, vendo o copo sempre meio vazio, né? É aquela pessoa que olha com tudo com pessimismo, só enxerga as nuvens escuras, não tem nada para agradecer. Ela diz sempre, a minha vida nunca muda, toda vez é sempre isso, a vida inteira é esse problema. Não tem gente assim, gente? Tem ou não tem? Cara, não mudou nada. Claro que mudou. De repente, há 20 anos atrás, sua rua não era asfaltada, hoje está. Já mudou alguma coisa. Eu não é? Já mudou. Antigamente você não tinha rugas, agora você tem. Uau! Já mudou. Mas tem gente que é assim, é pessimista. Ele não tem nada para agradecer. Então, quando ele chega, parece que o ambiente azeda junto, fica tenso. Isso é evidência de alguém que precisa ser cheio do Espírito. Fala para o seu irmão, nós precisamos nos encher do Espírito. Sabe, a gratidão sempre nos enche do Espírito. E alguém que é cheio do Espírito sempre vai manifestar gratidão. Sempre. Amém? E por que é importante nós termos um coração grato? Existem aqui algumas razões por que nós precisamos ter um coração grato. Primeiro, é que a gratidão destrói a marca da rebelião, que é o descontentamento. O senso de justiça própria, o senso de merecimento é o que nos torna descontentes. É aquele pensamento que tem assim, tipo, olha, eu merecia coisa melhor. Quando você acredita que você merece coisa melhor do que aquilo que você tem hoje, você se torna descontente com aquilo que Deus te dá. Então você passa a não agradecer, mas passa a manifestar outras obras da carne, por exemplo, inveja, ciúmes. Às vezes você é uma pessoa que tem um sonho de ter algo na sua vida,
E aí você vê outras pessoas tendo aquilo que você sonha. E aí você fala, poxa, eu que merecia isso, aquela pessoa não merecia. Aí você nem compara. Mas você fica olhando para você e vê que não tem. Isso leva você a viver uma vida descontente. E uma pessoa ingrata, uma pessoa descontente é uma pessoa ingrata. Fala para o seu irmão, nós precisamos ter contentamento. Segundo, a gratidão nos fala de contentamento. Estar contente não é estar satisfeito, mas nós precisamos estar contente com aquilo que o Senhor nos dá. De repente tem um carro, você quer um carro melhor, mas você precisa estar contente com o carro que você tem. De repente seu desejo hoje era na pizzaria, comer uma pizza de portuguesa. Mas quando você estiver comendo aquele filé miovo lá na sua casa, você vai ter que agradecer a Deus. Oh Deus, obrigada. Hoje eu não tenho aqui a pizza de portuguesa, mas tenho o filé miovo. Obrigado que eu tenho. Estar contente não é estar satisfeito, mas nós precisamos estar contentes. Amém? Terceiro, gratidão, enxergar a mão de Deus por trás de tudo. Isso aqui é poderoso demais. O que Paulo fala aqui é confrontador. Sabe por que é confrontador? Porque Paulo fala que nós temos que dar graças a Deus por tudo. Por tudo, meu Deus. Isso aqui é confrontador demais para nós, irmãos. Sim ou não? Porque por tudo vai englobar coisas boas, coisas muito boas, mas também coisas ruins. Vai englobar perdas, decepções. Você tem que ser grato a Deus, até nesses momentos. Amém? Nós precisamos enxergar a mão de Deus em tudo. Provérbios capítulo 3, verso 6 diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que quer dizer isso? O caminho de Deus é reto nas nossas vidas. Mas quando você vai reconhecendo Ele no seu caminho, Ele vai transformando os seus caminhos. O nosso caminho geralmente é um caminho mais torto. Por isso que quando eu vou reconhecendo Ele no meu caminho, Ele vai endireitando. Porque o caminho que Ele tem para nós é reto. Amém, irmãos? Isso aqui é poderoso. Mas se você não reconhece o Senhor e entra pelo lado da ingratidão, da murmuração, você desvia-se da retidão. Por isso que é tão importante nós termos um coração agradecido que reconhece o Senhor em todas as coisas. Se você entende que Deus está por trás de tudo em sua vida, a sua atitude vai mudar diante das circunstâncias. Você vai adorar a Deus, você aprende a louvá-lo e você aprende a ser grato a Ele, independente daquilo que você está vivendo. Não significa que eu louvo a Deus pelo problema, significa que eu vou louvá-lo apesar do problema. Amém? Apesar das circunstâncias eu vou adorá-lo. Ser cheio do Espírito mesmo diante de situações aparentemente negativas nos faz pensar assim: eu não sei como isso vai cooperar para o meu bem, mas eu sei que no final de tudo, Deus vai usar isso para o meu bem. Amém? Fala para o seu irmão: o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai nos encher à medida que temos um coração grato. E por último, sendo submisso. Esse aqui é forte, queridos. Por último, sendo submissos. Então ele diz assim, no verso 17: não sejam insensatos, procurem compreender com a vontade de Deus. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como que eu me encho? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ou seja, falando aos homens e também falando na sua intimidade com Deus. Dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas. Ou seja, tendo o coração agradecido ao Senhor. E o 21, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Certamente, se você fizer isso, se você viver essa vida, e não é uma questão de fazer, isso é uma questão mais de estar na posição, certamente você vai ser cheio. Quantos querem ser cheios aqui do Espírito? Então, a outra forma de você ser cheio é sujeitando-se um ao outro. Sabe que uma característica do bêbado é interessante? O bêbado ele tem uma característica interessante. O bêbado ele não se submete a ninguém. Você já viu alguém bêbado? Já teve perto de alguém bêbado? Aí a pessoa começa a falar demais, você fala o quê? Psh, fica quieto.
A pessoa para de falar. Aí você fala, senta aqui. Não, por que eu vou sentar? Não quero sentar. Não estou bem de pé. É assim ou não é? O bêbado não se submete. Ele não submete a ninguém. Uma das coisas que o bêbado faz, quando ele tá bêbado, chora. Aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a dar lição de moral. Você sabe, não, vem cá, vou falar uma coisa pra você, vem cá. Eu sei que eu não faço coisa certa, eu não deveria ter lá no bar, eu sei. Olha só. Eu sempre cuidei da minha mãe. Tem nada a ver. Essa não é. Tem nada a ver a lição. O camarada começa a dar lição de moral. O cara não tem lição moral nenhuma. Esse é o problema do bêbado. Ou de quem anda cheio da manguaça. Ele quer ensinar todo mundo, quando na verdade ele não vive nada do que ele ensina. Uau! Você pegou esse ouro aí? Então faz assim, eu peguei, pastor, esse ouro. Você vai sair daqui rico, em nome de Jesus. Tem que pegar esse ouro. Tem muita gente andando bêbado por aí. Quer dar lição de moral em todo mundo, quer ensinar todo mundo, quando na verdade não vive nada daquilo que prega. Quem é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é que ele se submete um ao outro, no temor de Cristo. Uma pessoa que não se submete a ninguém, você nem pode ouvir o conselho dela. Ela está bêbada da manguaça, ela não está cheia do Espírito. As características de alguém que é cheio do Espírito é submissão. Eu, na verdade, não entrei nesse contexto, mulheres e homens de Deus que estão aqui. Mas se você continuar andando em Efésios capítulo 5, logo em seguida vai vir deveres conjugais. Mulheres, submetam-se aos vossos maridos. Maridos, amem as suas mulheres. Oh, tá Deus poderoso. Amém. Isso aqui é poderoso. Uma pessoa que está cheia da manguaça, ela age assim, ela é insubmissa. Mas a pessoa que é cheia do Espírito caminha num caminho oposto. Ela se submete facilmente. Agora, o que significa se sujeitar uns aos outros? Sujeitar uns aos outros significa renunciar ao seu ego. O ego é o ponto central da sua carne. Falo para vocês, não é fácil mortificar a carne, mas é uma escolha. Quem tem sentido? Vou fazer a pergunta também no Instagram, quero ver se vocês respondem lá. Mas quem tem sentido, que lá ninguém vê você, né, é capaz de responder. Mas quem tem sentido essa luta constante nesses dias da carne e do espírito? Quem tem sentido? Eu tenho também, irmãos, eu tenho. Estava falando para o pastor ali dentro, ali nos bastidores, na hora do café. Falei, rapaz, é ou 2 semanas que o diabo tem tentado minha carne. Pois é. Tem tentado você também? Não saia do Espírito. Continua andando no Espírito. Se enchendo do Espírito. Glória a Deus. Por quê? Porque se você não se encher do Espírito, você vai satisfazer o seu ego. E nós precisamos renunciar ao ego. E o nosso ego possui uma infinidade de formas. Mas aqui eu vou falar algumas. Como ele se manifesta. E a primeira forma dele se manifestar é através do individualismo. Uma pessoa que está cheia do ego, ela é individualista, ela só pensa nela. Vou dizer algo para você. Você não pode ser individualista e desejar viver a vida da igreja. A vida do corpo. Não dá. Quem vive a vida individualista pensando só no seu bem-estar, no seu querer, ele não entendeu o que é corpo. Agora deixa eu dizer para você, o contrário é verdade. Quanto mais revelação você tiver no Espírito, quanto mais cheio do Espírito você for, ou quanto mais você procurar se encher do Espírito, mais você vai ver o corpo. Mais você vai dar importância para o corpo. Amém? Uma outra característica do ego, ou uma expressão do ego, é impor as suas opiniões. Uma pessoa que tem dificuldade de se submeter, ela está sempre lutando para que a opinião dela prevaleça. Ela tem muita dificuldade de ser direcionada. Ego manifestando. Ela faz questão, às vezes, até de exaltar as diferenças dela. Você vê o bêbado, ele fala. Ele fala que ele é fraco em algumas coisas, mas ele sempre engrandece o quê? Mas nisso eu sou bom. Ninguém pode falar disso de mim. Tá entendendo? Mas ela tem dificuldade de ser direcionada por alguém. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito. Amém? E uma das formas é nos submetendo uns aos outros. Como é que os servos, os voluntários se submetem? De repente, eu falei até pela manhã, de repente de manhã às vezes não tem um café, um pão.
Mas está aqui, está servindo. Essa é uma forma de se submeter. Às vezes está com dificuldade, tem os seus problemas, mas está aqui, está servindo. Está servindo o corpo, não pensam na sua individualidade. São direcionados. Às vezes o dia foi terrível. Aí chega aqui ainda, não ficou certo na posição. Aí o líder vai lá e fala, irmão, precisa fazer isso. Irmão, tem que arrumar essa postura. Aqui não, graças a Deus, amém? Aqui ninguém vai ficar bravo, a pessoa vai se sujeitar, amém? Porque ela quer servir o corpo, sim ou não, irmãos? Isso é poderoso demais, meu irmão. Nós precisamos ter a mesma forma de pensar. Você sabe, você pode falar assim para mim, pastora, nós temos que... Não, cada um pensa de um jeito. Deus não manda a gente ter o mesmo jeito de pensar, não. Nós temos que ter o mesmo jeito de pensar. Isso é bíblico. Nós somos diferentes, sim ou não? Uns pesam 100, outros pesam 50, outros pesam 80, outros pesam 70, outros têm os olhos verdes, outros azuis, outros marrons, outros pretos. Nós somos diferentes. Mas o pensamento tem que ser o mesmo. Você sabia disso? Pensamento de reino, pensamento de palavra de Deus. Não dá para ser pensamento diferente, não. Senão vai ter o quê? Dissolução, contenda, intriga. Passa para mim aqui. Paulo está dizendo para 2 irmãs na igreja em Filipos que elas pensem iguais, que elas entrem em um acordo. Agora, como que ele fala para elas aqui, ó? Eu rogo, eu peço a Evódia e a Sintique que pensem concordemente, ou seja, entrem num acordo. Mas não é aquele acordo tipo, olha, não quero saber se é Sintique que está certa, ou Evódia que está certa, ou quem está errada, cede primeiro. Não. Paulo diz, eu peço que vocês pensem iguais no Senhor. Não é quem está certo, quem está errado que importa. Não é como você tem experiência e o outro não que importa. O que importa é que todos pensemos no Senhor. O que Deus fala? O que Deus pede? Qual é a direção do Espírito para nós? Amém? Sim ou não? Nós precisamos pensar concordemente, em concordância. Uma pessoa cheia do Espírito, ela concorda. Enquanto uma pessoa embriagada pelo vinho, ela discorda de tudo. Ela quer manter a sua opinião. A terceira expressão do ego é a obstinação. Pessoas insubmissas geralmente são pessoas obstinadas. Ou seja, quando ela põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. Ninguém convence ela o contrário. Algumas pessoas até dizem assim, olha, é só o Espírito Santo que me convence. Mas o Espírito Santo às vezes vai usar alguém para falar com você. E vai dizer para você, olha, mas esse caminho não está legal. Você é teimoso, teimosa, cabeça dura, vai dar de cara com o poste. Uma forma de você quebrar isso é se enchendo do Espírito Santo. Uma das formas de você se encher do Espírito Santo é você pedir perdão quando você vai por uma rota errada e quebrou a cara. Tem gente que é assim, vai por uma rota errada. Isso não acontece no casamento? A mulher fala pro marido, isso aí acontece com os maridos mais, eu já vou pegar no pé de vocês. A mulher fala assim, amor, não faz isso, não sei. Aí o marido não, empolgado, tem marido empolgado aqui? Imagina. Não precisa mostrar não precisa, guarda pra você. Viu um carro, não, já vou comprar. Viu uma casa, não, já vou lá comprar, já vou alugar. A pessoa nem ora, não dá tempo nem de Deus responder. Aí começa a dívida, começa a dificuldade, começa a correr. A mulher só olha, às vezes, assim, com aquela cara, tipo... Te avisei. Porque aqui na Vida Plena, as mulheres não falam isso. Né? Elas não falam, te avisei. Aqui não. Aqui elas falam, amém, amor. Nós vamos orar e a coisa vai romper. Essa eu não é aqui. Glória a Deus, eu sei que é. Mas os maridos... Às vezes, eles vêm com aquela conversinha já mais melosa, porque enfiou o pé na jaca. Quando eles tinham que fazer o quê? Perdão. Não te ouvi, cara. Quebrei a cara. E aprender. A partir de agora, vamos entrar num acordo? Lembra do pensamento concordemente? É assim ou não é, irmãos? Mas sabe o que é o problema de uma pessoa obstinada? É que ela leva outros a naufragar. Um exemplo aqui. Marido. Quando você dá com os burros na água, sua mulher inevitavelmente vai dar junto também. Seus filhos também, sua família também. Quando você, por obstinação e egoísmo, deixando o ego tomar conta, faz a sua vontade, o erro que você está caminhando e as perdas que você vai ter, inevitavelmente vai atingir a sua esposa. Eita Deus, o cara tá quieto, não viu nenhum glória a Deus. O fim da profecia.
Mas aqui na vida plena não. Aqui os homens aprenderam. Eles conversam com as esposas. Eu não estou falando que você tem que fazer o que a sua mulher manda para você. Não é isso. Mas, cara, se ela é sua companheira e ela vai estar com você comendo filé miovo, assim como também comendo picanha, valoriza a opinião dela. Chama ela, conversa. Tá entendendo? Agora, não é só vocês dois concordarem. Deus também tem que falar. Tem gente que não dá tempo nem para Deus falar. A pessoa sai, faz isso, faz aquilo, faz dívida, não sabe. Deus nem falou, tudo bem. Deus é com você onde você andar. Deus era com Paulo. Paulo estava preso, sim ou não? Deus era com ele? Era. A questão é que muitos na prisão desistem de Deus. E se você for parar numa prisão? Vai escrever cartas lá para a igreja? Ou vai entrar na conversinha dos irmãos lá? Vai ser poderoso. Amém, irmãos? Uma outra expressão do ego é ser melindroso. Quanto mais em evidência o ego está, mais essa pessoa se torna melindrosa. Uma pessoa se torna ela é melindrosa. E você observa isso quando ela é contrariada. O que isso acontece? O que é o melindre? É uma pessoa que se ofende com facilidade. Tudo dói. Porque a pessoa falou que a comida dela faltou o sal, pronto. Porque a pessoa falou que não falou que ela está bonita, pronto. Porque alguém não cumprimentou ela, não olhou na cara dela, pronto. Ninguém me ama. Melindre. Essa é uma e geralmente o melindre é quando você se magoa ou se ofende com coisas pequenas, sem importância. Você pode procurar no Google ou no seu dicionário. Se chatear ou se magoar com coisas sem importância. E a quinta expressão do ego é a atitude de ameaçar e sempre ir embora. Você não ouve o que eu digo, não ouve o que eu penso, então eu vou partir, eu vou embora. É por isso que tem sempre alguém caindo fora. Tem sempre alguém caindo fora do casamento. Tem sempre alguém caindo fora da família. Do grupo da família principalmente. Eita! Tem sempre alguém saindo. Ainda mais quando mexe com política. É assim ou não é? Tem sempre alguém pulando fora. Essa é uma característica do ego. Mas sujeitar-se é uma maneira de ser cheio do Espírito. Irmãos, não dá para ser cheio do Espírito sendo cheio de você. Fala para o seu irmão, não dá para ser cheio do Espírito sendo cheio de você. Passa para mim. Passa para mim. O Atmani, ele diz assim, ó. O homem insubmisso, ele é como um cavalo que não foi domado. Ele é arisco o tempo inteiro. O tempo todo ele está armado. Ao contrário do homem espiritual, que quanto mais maduro em Deus é, e quanto mais cheio do Espírito está, mais manso ele se torna. E sabe, essa mansidão não tem a ver com temperamento. Essa mansidão tem a ver com o domínio do Espírito sobre a sua vida. Uma pessoa cheia do Espírito e madura, ela é mansa. Ela se submete um ao outro, serve um ao outro. Amém? Não se preocupa com os seus próprios interesses. Se você deixar-se moldar pelo Espírito, você vai se tornar essa pessoa mansa. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê o coração dele. Seja cheio. Como é que eu faço para ser cheio então? Você vai falar. Como é que eu faço para ser cheio então? Você vai agradecer. Como é que eu faço para ser cheio então? Você vai se submeter. É simples ou não é? Hã? É simples? Fala para o seu irmão, eu vou ajudar você. Principalmente eu vou ajudar você quando você me irritar ou quando eu te irritar. Fala para o irmão do seu, fala para o marido, para a esposa, fala, principalmente quando você me irritar. Eu sei que Deus está formando. Eu estou sendo cheio do Espírito quando você me irrita. Amém? Sim ou não? Fica de pé no seu lugar aí. Eu quero declarar sobre a sua vida esse mover, esse novo tempo, esse mover do Espírito. Amém? Que o Senhor nos ajude a ser cheios. Eu quero ser cheia. Falar em línguas é uma ferramenta que o Espírito nos dá para a nossa edificação. Mas aqui o apóstolo Paulo fala de três formas de eu ser cheio. Falando, agradecendo, amém? E me submetendo. Não dá para você dizer que você é cheio do Espírito se você não submete a ninguém. Não dá para você dizer que você é cheio do Espírito ou ser cheio do Espírito se você não fala. Ou se quando abre a boca é para falar da morte apenas. Nossa boca tem que ser para falar de vida. Quanto mais de vida você fala, mais vida vai ser produzida em você. Você vê, você começa a dizer para você mesmo.
Olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. Você vai se sentindo confiante para caminhar, para romper, para avançar. Mas o tempo inteiro o diabo fala outras coisas na sua vida, na sua mente. E se você der lugar na sua carne para as falácias do diabo, a tendência é que você vai sucumbir. Você vai ser assim, para baixo, desanimado. Mas eu e você precisamos ser cheios do Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito? Sabe, eu quero declarar para você, levanta a sua mão. Quero declarar para você, nesse novo tempo, que o mover do Espírito Santo vai produzir em você mais do que um movimento. Vai produzir em você vida, o fogo. Vai ativar nas suas palavras uma mudança. O seu coração vai ser aquecido. De repente seu coração perdeu o fogo no meio do caminho. Eu quero declarar que nesse tempo, enquanto você fala das grandezas de Deus, o Espírito vai incendiar o seu coração. Você vai começar a profetizar. A sua boca vai abrir para profetizar os decretos do Senhor. Quando somos cheios, falamos aquilo que o Senhor fala. E a profecia de Deus é sempre para a vida. A profecia de Deus é sempre para levar-nos a um novo tempo. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai investir. Você vai investir na obra. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você vai avançar. Que o seu coração vai ser incendiado, porque você vai ter pressa de ver avançar na sua vida o propósito de Deus. O chamado de Deus. Oh, a direção de Deus para a sua vida. Oh, no seu chamado para a sua família, para todas as áreas. Você vai ser cheio, cheia do Espírito de Deus, falando com cânticos espirituais, entoando de coração ao Senhor, se relacionando com Ele, agradecendo por tudo que você tem, por tudo que Ele tem feito. Você pode fazer isso agora. Isso, fale com Deus. Fale com Deus. Fala, Senhor, me enche. Eu te agradeço. E não é só pelas coisas boas que têm acontecido na minha vida, mas quero te agradecer por esse tempo difícil que eu estou enfrentando. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor vai se manifestar. Eu confio. É o Senhor que exalta a minha cabeça. É o Senhor que me levanta acima dos problemas. É o Senhor que faz os meus pés velozes como os da corça. É o Senhor. Oh, altitude, velocidade e conquista. Eu creio. Eu te agradeço porque em todas as coisas eu vejo a sua mão e consequentemente eu vejo a lição até mesmo nos meus momentos mais tenebrosos.